Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Mateus 12, 22 a 50 e estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Nessa altura do Evangelho, a dúvida sobre quem é Jesus está pairando no ar. Ao que parece, essa não foi apenas uma questão dos seus contemporâneos. Essa é uma questão que perpassa a história da igreja e chega até os nossos dias. Afinal de contas, quem é Jesus? Eu gostaria de propor que a nossa compreensão de quem é Jesus determina a profundidade do nosso relacionamento com Deus e do nosso engajamento na promoção do seu reino. Nessa mensagem de hoje, encontramos 3 revelações sobre quem é Jesus. A primeira revelação é: Jesus é aquele que traz o reino de Deus. Versos 22 a 37. O endemoniado, que é cego e mudo, é levado a Jesus e este o liberta. Essa libertação faz com que aquele que era cego e mudo passe a falar e a ver. Esse triplo milagre gera 2 reações distintas. Por um lado, o povo fica maravilhado e pergunta se Jesus não é o prometido filho de Davi. Por outro lado, os fariseus ouvem essa pergunta e afirmam que é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa demônios. Fato é que os 2 grupos reconhecem um poder sobrenatural. Para o primeiro, esse poder é do Espírito de Deus, e para o último, esse poder é de Satanás. Essas 2 reações são importantes porque demandam 2 respostas do coração. Se Jesus faz o que faz pelo Espírito de Deus, ele é confiável e deve ser seguido. Já se ele faz o que faz por Satanás, ele é enganador e deve ser resistido. Percebendo seus pensamentos, Jesus lhes diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Versos 25 a 28. O argumento de Jesus é simples. Se as pessoas de um reino, cidade ou casa lutam contra si mesmas, a sua destruição logo virá. Semelhantemente, se Satanás luta contra si mesmo, a destruição do seu reino logo virá. Logo, não faz sentido pensar que Jesus expulsa os demônios de Satanás pelo poder de Satanás. E se Jesus não expulsa os demônios de Satanás pelo poder de Satanás, por qual poder ele o faz? Pelo poder do Espírito de Deus, que repousa sobre ele desde o seu batismo. Assim, se Jesus expulsa os demônios de Satanás pelo poder do Espírito de Deus, uma conclusão é certa: o reino de Deus chegou. Chegou e está transformando realidades de morte em realidades de vida. Jesus ilustra o que está acontecendo dizendo: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo?
só então poderá roubar a casa dele. Verso 29. O homem forte é Satanás, e a sua casa é o seu reino neste mundo. O alguém que entra na casa do homem forte, amarra-lhe e rouba-lhe os bens, é Jesus. Pergunta: quando foi que Jesus amarrou Satanás? De acordo com N.T. Wright, Mateus, Marcos e Lucas nos dão a resposta. No início da carreira pública de Jesus, durante o seu jejum de 40 dias no deserto. Jesus venceu a batalha inicial, razão pela qual podia, a partir de então, anunciar que o reino de Deus começava a acontecer. Assim sendo, o reino de Deus, inaugurado por Jesus, está trazendo libertação aos que estão cativos e oprimidos no reino de Satanás. Tendo ilustrado o que está acontecendo, Jesus então condena a fala dos fariseus. Primeiro, ele afirma que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse pecado é a atribuição consciente de uma obra do Espírito Santo a Satanás. Depois ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. E um dia todo ser humano prestará contas a Deus pelas palavras que saem da sua boca. Sério? Muito sério. Jesus vem inaugurar o reino de Deus e nos chama a confiança nele e a parceria com ele. Quando reconhecemos que ele é o rei desse reino, nós nos submetemos voluntariamente ao seu governo. Dia após dia, a sua vontade vai sendo feita em nós e através de nós, sobre tudo e sobre todos. Como temos visto ao longo do Evangelho, Deus deseja que experimentemos e promovamos o amor, o bem, a justiça, a paz, a alegria, a vida, a verdade, o conhecimento, o perdão, a libertação, a reconciliação e etc. Jesus nos ensina que na vida, boa parte do nosso discernimento espiritual depende da nossa atenção ao princípio ensinado por ele. A divisão antecede a destruição de todo e qualquer tipo de organização ou relação humana. Caso não seja resistida, a divisão pode anteceder a destruição das nossas organizações ou relações. Isso se aplica à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa igreja, à nossa sociedade e etc. Nós resistimos à divisão com a promoção de reconciliação. Reconciliação de marido e mulher, de pais e filhos, de colegas de trabalho, de irmãos e irmãs, de cidadãos e cidadãs e por aí vai. Jesus nos ensina também que precisamos tomar todo cuidado quando falarmos sobre Deus ou sobre Satanás. Cuidado para não dizermos que Deus está fazendo o que Satanás está fazendo. E cuidado para não afirmarmos que Satanás está fazendo o que Deus está fazendo. Muito, muito, muito cuidado. Pergunta: há algum critério que nós podemos usar antes de falar sobre Deus e sobre Satanás? Resposta: sim. Os frutos. Se maus, Satanás está por trás. Se bons, Deus está por trás. A segunda revelação é: Jesus é aquele que morre e ressuscita por amor. Versos 38 a 45. O texto segue e alguns dos fariseus e dos mestres da lei pedem um sinal miraculoso a Jesus. Curiosamente, o triplo milagre que eles acabaram de testemunhar não lhes parece suficiente. Como detetives da religião, eles querem mais uma pista de que Jesus é, de fato, quem ele parece ser. Eles querem que a sua identidade seja evidenciada pela realização de mais um sinal miraculoso. A esse pedido, Jesus responde:
uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Versos 39 e 40. Aqui Jesus faz uma referência à sua morte e à sua ressurreição, à batalha e à vitória finais sobre Satanás. Por isso, a sua morte e a sua ressurreição serão o único sinal dado, a expressão máxima do seu amor. Quem não crê que ele morreu e ressuscitou, não crerá em mais nada. Lançando mão de 2 exemplos, Jesus chama os fariseus e os mestres da lei ao arrependimento e à fé. Assim como os ninivitas se arrependeram com a pregação do profeta Jonas, eles deveriam se arrepender com a sua pregação. E assim como a rainha do sul veio ouvir a sabedoria do rei Salomão, eles deveriam ouvir e crer na sua sabedoria. Isso porque Jesus é maior do que o profeta Jonas e maior do que o rei Salomão. Consequentemente, esses religiosos são chamados a responder a Jesus com arrependimento e com fé. Caso não o façam, o seu estado futuro será pior do que o seu estado presente. Como quando um espírito maligno deixa uma casa e volta a ela trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Na sua morte e ressurreição, Jesus sinaliza de forma última e definitiva o eterno amor de Deus por nós. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Isso significa que nenhum outro sinal é necessário e que nada poderá nos separar desse amor. Além disso, por causa da cruz ocupada e do túmulo vazio, a derrota de Satanás está garantida. Nesse dia chamado hoje, nós já podemos experimentar e promover libertação. Quanto mais o Espírito Santo nos conduzir na dinâmica do arrependimento e da fé, mais radical será a nossa experiência e a nossa promoção dessa libertação, tanto na nossa própria vida quanto no mundo. A terceira e última revelação é: Jesus é aquele que está formando uma grande família espiritual. Versos 46 a 50. Enquanto Jesus ainda falava à multidão, chegam a sua mãe e os seus irmãos, querendo falar com ele. Alguém da multidão lhe dá essa informação e ele pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Versos 48 a 50. Estaria Jesus desonrando a sua mãe e desprezando seus irmãos? Obviamente que não. As suas palavras não são negativas em relação à sua família biológica, a sua mãe e os seus irmãos, mas positivas em relação à sua nova família espiritual, os seus discípulos. Pertencem a essa família espiritual apenas e tão somente aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial, tal como Jesus a ensina. Como isso estaria Jesus ensinando que para fazer parte da sua família espiritual é necessário anteriormente fazer a vontade do seu Pai Celestial? Não, não, não.
Se assim o fosse, a filiação seria um mérito. Então, se não é isso, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que todos aqueles que ouvem e creem no Evangelho tornam-se filhos do Pai Celestial e por isso fazem a sua vontade. A filiação é graça, não mérito. E a obediência é consequência, não causa. Com essas palavras, Jesus está nos convidando a uma autoavaliação. Uma vez que a nossa filiação é graça e não mérito, o amor do nosso Pai Celestial por nós é imutável. Independentemente do que fazemos ou deixamos de fazer, Ele continua nos amando da mesma maneira. Por isso, é o amor dele por nós que banca a nossa relação com Ele. Uma pergunta para a nossa autoavaliação. Nós realmente confiamos nesse amor? Se sim, a nossa resposta a este amor será um profundo desejo de obediência à sua vontade. Esta passará a determinar o nosso modo de pensar, de sentir e de agir neste mundo. Altos e baixos certamente acontecerão. E a nosso respeito nós estamos muito bem certos disso. Porém, se estamos plenamente seguros do amor dele por nós, a sua graça sempre nos colocará de pé. E o Espírito Santo sempre nos levará a ser mais parecidos com Jesus. Você realmente confia no amor imutável de Deus por você? Portanto, irmãos e irmãs, amemos e sirvamos a Deus, aquele que traz o reino. Jesus, aquele que morre e ressuscita por amor. Jesus, aquele que está formando uma grande família espiritual. A minha oração é que sejamos cada vez mais apaixonados com esse Jesus e cada vez menos iludidos com as caricaturas que dele são feitas. Que Deus abençoe você e abençoe também a sua casa. Um grande abraço para você.